Sejam bem-vindos a mais um ByCast, o podcast da Bycon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse nosso episódio está mega especial porque, além de ser uma empreendedora, nós vamos entender como tirar uma profissão até então tradicional da sua reta, do seu objetivo fim e fazer ali de forma muito simples, porém inovadora, um novo modelo de negócio, uma nova gestão e também receber investimentos que a gente vai comentar. Bem, com vocês então, gostaria de apresentar a Fernanda Rocha, idealizadora e fundadora também da NuConte. Queria que você se apresentasse, Fê, para a gente, contasse um pouquinho de quando esse clique veio aí para a NuConte ser concebida, e a gente vai discorrer aí muito sobre empreendedorismo, as rodadas que vocês já passaram com relação ao equity aí da NuConte. Seja muito bem-vindo ao ByCast. Muito obrigada, Rafa. Boa tarde, pessoal. Estou muito honrada de estar aqui participando, né, dessa oportunidade. Meu nome é Fernanda Rocha, sou CEO da NuConte. A NuConte é uma startup aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Nós fundamos a empresa em 2017, né? Ela surgiu de um problema que eu enfrentava como contadora quando eu tinha o meu próprio escritório de contabilidade, que é a Fato Contabilidade, né? Hoje, quem toma conta da Fato é o meu pai, inclusive. Eu saí do escritório, fui me dedicar a essa área de tecnologia, assim, me arriscando, né, bastante, porque eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. Então, eu acabei... deixar o seguro, né? Deixar aquela exato. Coisa que... Eu já estava bem consolidada no escritório, cara. Tipo assim, o escritório eu fundei ele em 2012, né? E então, até 2017, eu estava sozinha. Eu era a única empreendedora ali à frente do negócio. E aí, em 2017, quando eu saí de lá, eu ofereci para o meu pai, para ele assumir. E aí, ele aceitou. Então, hoje, ele cuida do escritório. Eu não tenho mais vínculo nenhum com o escritório. E eu me dediquei 100% ao NuConte. Então, saí do certo para o duvidoso. E não foi fácil, não. Foi um perrengue danado. Tirar uma ideia da cabeça e fazer se tornar um negócio que já recebeu investimento, né? É, isso mesmo. Então, conta assim, pra gente, Fê, desde o início, assim, quando foi esse clique, por mais que tenha sido uma dor que você, como contadora, via diariamente, mas quando esse ímpeto se tornou insuportável, aquela chama que o empreendedor tem no coração de falar, vou largar tudo porque isso daqui agora é a aposta, é o caminho. Quando que isso aconteceu? Olha, contador é um bicho muito sofrido, sabe, Rafa? Né? Você provavelmente já deve ter tido muito contato com um contador Sim. na sua vida. E, assim, a gente sempre está numa relação muito truncada com o cliente. Porque o contador, via de regra, ele é visto como o mal necessário da empresa. Como aquele que só cuida das obrigações acessórias, como aquele que o empresário só paga para se ver livre dessa parte burocrática. E ele é sempre o portador das más notícias, é ele que vai, né, entregar a guia e folha para o cliente pagar. Então, a gente acaba ficando nesse lugar onde, né, os clientes, as empresas veem a gente como... um vilão, né? Um vilão, como um X9 pro fisco, né? Ah, não, eu vou esconder do meu contador, senão ele vai contar tudo pro fisco. Uhum. E isso estava me incomodando muito, Rafa, porque, assim, eu na verdade, assim, eu me apaixonei por contabilidade depois de um tempo, porque quando eu entrei na faculdade, eu não gostava. Eu entrei só porque eu vi que meu pai teve uma ascensão muito grande, né, assim, na vida dele. Ele começou a vida dele muito pobre. Meu pai era muito pobre. Ele já esteve, assim, na extrema miséria mesmo, sabe? Isso é uma realidade que a gente não vê quanto próxima ela está, né? De gerações muito próximas da gente, exatamente, né? Como que nossos pais, os nossos avós tiveram uma realidade, oportunidades não tão boas, né? Obviamente que depende muito também de você querer aproveitar, de você querer buscar aquilo para você, mas são outros tempos, outros desafios mesmo. Exato. E olha só, que ele começou, assim, ele nem conhecia muito dessa área de contabilidade, né? Ele acabou fazendo um curso técnico, que na época existia, hoje não existe mais, curso técnico de contabilidade. Então, ele começou fazendo esse curso e, através disso,
portas abriram para ele. Então ele começou assim, ele já foi assessorista de elevador, né, de prédio aqui em Belo Horizonte. E aí ele fazendo o curso, ele começou a ter, né, algumas aberturas e depois ele se tornou o diretor de uma grande transportadora que fica em Contagem, né? E isso fez com que ele também, depois de um tempo, decidiu empreender. Ele mesmo abriu um escritório, né? Antes dele ir para o meu, ele tinha o escritório dele. Então, eu vi assim, a vida do meu pai sempre em ascensão. Sim, através da contabilidade. Através da contabilidade. E eu achei isso, cara, eu acho que né, assim... Te inspirou, né? Me inspirou, pô, né? Meu pai saiu de uma situação muito vulnerável ali, né, de muita pobreza e conseguiu ter uma vida boa, né? Eu não vou dizer que meu pai é milionário rico, porque isso não é verdade, mas ele tem uma situação financeira muito, muito tranquila, muito folgada. E eu falei, não, eu quero isso pra mim, né? Aí eu já vou começar já avantajada, né? Porque posso trabalhar no escritório dele e tudo mais e tal. Então, eu comecei a fazer a faculdade, não gostei da faculdade, comecei a trabalhar com meu pai, não gostei. Da contabilidade raiz, aquela coisa tradicional, fazendo cálculo de imposto. Exatamente. Então, assim, eu ficava assim, gente, mas como que pode ser um negócio tão chato assim? Como a contabilidade pode ser tão chata? Não tem lógica. Como é que esse negócio é confuso? Não faz sentido. Muda, cada hora tem uma lei, cada hora abre ali um regime especial para determinado setor. Isso é a parte tributária, né? Eu falo a contabilidade em si, a contabilidade científica, né? Que é a que a gente aprende na faculdade, ela em si também, no primeiro momento, eu não conseguia entender aquele negócio. Débito, crédito, partida dobrada. Eu ficava, gente do céu, esse negócio não é pra mim, não. Aí meu pai percebeu que eu tava querendo sair fora e ele me apresentou, começou a me mostrar alguns artigos de um contador, que ele é economista, contador, filósofo, economista, ele é um tanto de coisa, administrador, né, que é o Antônio Lopes de Sá. O Antônio Lopes de Sá, ele hoje, né, ele já não está vivo mais, mas ele sempre escreveu para o Diário do Comércio, né, aqui de BH. Então, de tempos em tempos saiu um artigo dele sobre contabilidade mesmo. E ele sempre falou de contabilidade de um jeito mais erudito, assim, de um jeito mais poético, sabe? E aí eu peguei e li um artigo dele que ele dizia que a contabilidade é a única ciência capaz de reabilitar empresas e levá-las à prosperidade. Então ele sempre diz que a contabilidade é a ciência da riqueza e da prosperidade, é a ciência capaz de acabar com a pobreza no mundo, a pobreza no nosso país. E que através da contabilidade era possível fazer com que as empresas chegassem nesse momento de serem ricas e prósperas. O que é uma empresa rica? É aquela empresa que gera valor para a sociedade. Né? Então, a definição... Que é o objetivo filosófico de toda empresa, gerar valor também. Gerar valor para toda a cadeia, né? Seja para os seus fornecedores, seja para os seus clientes, seja para os seus funcionários, porque uma empresa próspera assim, ela é aquela que consegue prover bons empregos, bons salários, bons produtos, paga os fornecedores em dia, então acaba não tendo problema também nessa parte de trás da cadeia, né? Gera economia de uma forma saudável, sustentável. Exato. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, olha, tá aí, o propósito da contabilidade é esse. É conseguir fazer com que as empresas se tornem prósperas. E ajuda a acabar com, né, as situações de pobreza, de vulnerabilidade no nosso país. Faz sentido para mim. E a partir disso eu me apaixonei. Então, teve esse clique, esse primeiro clique que teve foi essa paixão que eu passei a ter pela contabilidade como ciência, né? Como essa capaz de prover a riqueza das empresas. E o segundo clique foi quando eu percebi que no dia a dia do meu escritório eu não conseguia tornar isso possível, justamente porque tinha toda aquela parte burocrática que foi sequestrada ali, né? O contador, ele foi sequestrado por esse manicômio tributário que é o Brasil. E uma vez sequestrado, eu não conseguia me dedicar a essa parte, né, de realmente fazer uma consultoria mais contábil mesmo. Que o contador estuda, tem várias ferramentas e no final do dia, com tanta burocracia e com tanta barreira que o governo faz de interface para comunicar com o empresário, acaba que ele se torna um mero emissor de guia, um mero emissor ali fiscal, né? E isso não é a origem do contador. Não é a origem. Se a gente vê Estados Unidos,
Unidos, Nova Zelândia, que são grandes referências aí de contabilidade, lá eles têm um papel na economia muito próximos, prósperos e necessários para aquela economia girar, e por isso que são economias muito ricas. Exatamente. Então, isso te incomodou, você vendo que a faculdade já é um mindset de burocracia, porque foi dessa forma que nós aprendemos a trabalhar com o país que, de fato, seria ali o receptor, né, dessas peças. E, ao mesmo tempo, você vê ali algo que tem um propósito maior, que poderia ser adequado dentro desse ecossistema que você já vinha ali desde a infância, né, ouvindo falar, vendo a prosperidade da sua família. E o clique vem, então, em tentar unir o chato, tradicional, burocrático e barreira com algo que poderia ficar cada vez mais acessível para o dia a dia dos contadores. E dos empresários também. Porque eles vão ser os usuários finais. Exato. Então, qual que é a grande questão da contabilidade? Ela é linda, maravilhosa. Eu amo contabilidade. O problema é que não conhece. Né? Que às vezes não reflete a realidade da empresa. E não reflete, né? Então, assim, existe uma série de barreiras que impedem que o contador, como proprietário de um escritório de contabilidade, né, ele consiga, de fato, mostrar, evidenciar as informações da empresa de uma forma que reflete a realidade, primeiro ponto, e de uma forma que o empresário entenda. Porque na faculdade, quando a gente trabalha essa parte de interpretação de indicadores, análise de balanço, tudo isso vale muito para as grandes empresas. Uma coisa é você pegar um balanço de uma Vale, né, de uma grande empresa da vida, para você poder interpretar. Ali já está tudo auditado, já, né, assim, existem controles muito bem feitos de uma empresa desse porte. Então, grandes empresas têm, né, assim, departamentos inteiros de controladoria para poder garantir que aquela informação seja fidedigna. E numa pequena empresa? Pequena empresa você não tem isso, né? Então, quando você vai fazer valuation das empresas, provavelmente a informação que está na contabilidade não vai te servir de base. 99,9% dos nossos clientes, a contabilidade não conversa com a realidade da empresa. E aí, como que você avalia um negócio assim? Como que você mostra para o empresário o que ele tem que às vezes nem ele sabe? Então, é um desafio que a gente tem e é através dessa inovação que a gente tenta ajudar. Mas a Nuconte vem como qual o objetivo principal nessa camada? O objetivo é fazer com que as entregas do contador, elas sejam muito mais do que apenas obrigações acessórias. Elas sejam informações valiosas para a tomada de decisão das empresas. Então, nosso objetivo é esse. A gente pega informações que normalmente elas não são utilizadas pelas empresas, seja o próprio balancete, né, que é a informação ali da contabilidade, seja as informações que vão para o fisco através das obrigações acessórias, como o Simples Nacional, como o SPED fiscal, como o E-Social, né, que é a informação da folha. A gente coleta todas essas informações, coloca dentro da plataforma e a plataforma lê, faz as leituras devidas e entrega isso em forma de relatórios. Com os indicadores em tempo real, tudo para o cliente ter maior assertividade, tomada de decisão mais fácil para o negócio. Isso mesmo. E hoje, como a Nuconte, então, ela foi fundada em qual ano? Em 2017. 2017 ela nasce, um negócio pequeno. Conta pra gente como que começou a sua jornada empreendedora nesse lado do tech, nesse lado assim mais... E também um mercado novo que você começa a se aventurar, né, Fih? Porque até então você tinha o viés da contabilidade, mas agora, quando você fala uma base de dados sendo alimentada para gerar indicadores, esses indicadores gerarem informações precisas, a gente está falando de um sistema de tecnologia, de uma base bem fechadinha quanto a isso. A Nuconte é uma startup de tecnologia, né? E sim, eu não tinha contato com essa área, mas na época que eu me interessei por startups, foi na época que esse assunto virou boom, virou moda na mídia. Todo mundo falava de startup. Já hoje é ChatGPT, na nossa época nossa época era startup. E aí eu ficava assim, nossa, esse negócio é muito legal. Um dia eu quero fazer contabilidade das startups de Minas Gerais. Então eu comecei a me aproximar, assim, bem suavemente nesse mundo, né, para ver o que eu conseguiria ali de contato, de networking, para quem sabe um dia fazer a contabilidade de uma Hotmart da vida, de uma grande empresa, que hoje é uma grande empresa, né? De uma grande startup ali que estava, né, começando a aflorar, começando a ter resultado. Então, eu ficava doidinha, né?
E aí surgiu a oportunidade de me aplicar para um programa de aceleração. Nessa ocasião, eu já tinha o que veio a ser o NuConte mais tarde. Mas era um protótipo, era uma coisa muito artesanal, que era um programinha que eu tinha dentro do meu escritório, que era meu, né? Eu que desenvolvi assim, né? Eu paguei um desenvolvedor para poder fazer esse sistema. Aquela lógica, todo aquele racional construído estava dentro de você, você pediu um programador para automatizar aquilo. Isso. E nasce o primeiro programa. Exato. Começou no Excel, aí o Excel começou a travar, aí depois eu pedi um cara para desenvolver para mim. Então, eu já tinha esse programinha dentro do escritório para poder resolver a dor interna que eu tinha, que era de transformar as informações contábeis em dados gerenciais, né? Beleza. Então, através disso, com esse protótipo, eu me apliquei a esse programa de aceleração que era do FIENG Lab, né? Feito pela Federação das Indústrias aqui de Minas. Então, me apliquei para esse programa. Eram 100 startups selecionadas. A NuConte foi uma delas. Eu chamei o meu marido para ser meu sócio, juntamente com um conhecido nosso para poder ser o programador. E aí deu certo, assim, passamos nessa primeira fase, entramos no programa de aceleração, e aí que a gente foi conhecer, de fato, esse mundo de tecnologia, de startup, as nomenclaturas, né? Back-end. Então, assim, tudo aquilo ali para mim era novidade, né? E aí a gente começou, assim, o que acontece? Nesse inteirinho, né, entre o desenvolvimento dessa plataformazinha, que ficava dentro do meu escritório, até o desenvolvimento do NuConte como plataforma segregada do escritório, eu montei uma comunidade onde eu compartilhava através de vídeos no YouTube algumas questões assim da minha rotina dentro do escritório, processos, métodos que eu desenvolvi ou então que eu apliquei dentro do escritório e que me deram resultado. Então, eu comecei a compartilhar essas coisas com os contadores, né? O meu objetivo era compartilhar isso com a classe, porque a classe, naquela ocasião, era contabilizei que estava imperando, estava todo mundo desesperado. Achando que o contador ia morrer, que ia deixar de existir. Achando que o contador ia morrer, essa coisa toda assim. Não, gente, não precisa desse desespero todo. Se você fazer contabilidade, né? Contador pode fazer contabilidade, olha que legal. Se você aplicar a contabilidade como ela deve ser, olha que você vai ter resultado. Então, eu comecei a divulgar isso nos vídeos, isso começou a ganhar corpo, né? Vários contadores começaram a me procurar e tudo, e eu fundei essa comunidade chamada Contabilidade Sem Chatice, né? E foi mais educacional. Isso. Foi a parte educacional. Entendi. Então, ali você já começa a trazer um nível de consciência para o contador, ou seja, pode pensar de forma diferente. Existem ferramentas, ou vão existir ferramentas que vão te ajudar a entregar para o cliente final o que de fato ele precisa, né? Exato. Então, o contador, o meu objetivo era tirar ele desse... O canal existe ainda? Existe. Contabilidade Sem Chatice. No YouTube. Ótimo. O meu objetivo era tirar o contador dessa dormência, tipo, não tem nada que a gente possa fazer, a culpa é do mundo, nossa, como eu sou um coitadinho. Né? Porque eu também passei por isso, né? Essa negação de que nossa contabilidade é isso, assim, é uma profissão fadada ao fracasso. E eu percebi que se eu continuasse com esse pensamento, eu ia acabar fechando as portas do escritório, ia acabar entrando num nível ali né, seja de depressão, seja de infelicidade, descontentamento com a profissão, e não ia me resolver nada. Então, assim, essa virada aconteceu quando eu juntei as últimas forças que eu tinha e falei, gente, não é possível, né? Eu formei em contabilidade, fiquei 5 anos na faculdade. Já venho de uma família que faz contabilidade. Não é possível que o trem não aplica, então não é ciência, isso não pode ser aplicado. Não tá fechando essa história, né? Não é possível, Então, gente, alguma coisa eu estou fazendo errado. O problema não é a contabilidade, sou eu. Sim. Eu que estou sendo uma profissional ruim, medíocre, sabe? Fazendo mais do mesmo, fazendo o que todo mundo faz. E quando você tocou num ponto muito interessante, quando a gente começa a ver fora da caixa, a gente começa a questionar a nossa própria visão. Porque
é uma profissão de mais de 200 anos, sendo feita daquela mesma maneira, com pouca informação, negligente ao empresário no sentido de só preciso fechar balanço, vou criar conta de compensação aqui para fechar isso, a DRE, dependendo do seu regime tributário, tem que apresentar prejuízo por causa disso e disso. Então, começa ali a criar vários arcabouços nunca úteis, mas meramente jogadas contábeis, que foi dessa forma que a geração passada aprende e tenta ensinar para o empresário. E aí você começa a questionar a sua visão pelo fato de como ninguém está vendo, né? Exatamente. E sendo assim, né, como ninguém está vendo, né, que está todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito há anos, e isso está jogando a profissão do contador para o buraco. Então, meu objetivo era provocar esse despertar. Contadores, meu Brasil, vamos nos despertar, né? A contabilidade ela não pode ser reduzida apenas à burocracia. Você não formou para isso. Tenho certeza que quando você pegou seu diploma, fazer guia de Simples Nacional em dia não era uma coisa que estava lá escrita no seu juramento ali de contador. Não, era prover essa prosperidade para as empresas. Então, vamos, né, reconectar a essência da profissão, vamos retornar a essas raízes, né, do contador como esse consultor que ajuda as empresas a serem prósperas, e vamos cuidar para que a profissão mantenha-se nesse nível sempre mais elevado e não né, segregada, subjugada e reduzida a questões pouco nobres ali, que é a parte burocrática. Então, a Nuconte, ela vem com esse viés, começa uma empresa de 3 entusiastas sobre o tema, cada um na sua especialidade, entram para o FIENG Lab, que é um processo de aceleração, vocês conseguem passar e tomar destaque, e aí você fala, agora eu vou largar tudo e vou empreender na Nuconte, porque é um projeto de potencial. Isso. E aí começa a tomar corpo a Nuconte como um todo. Fê, conta pra gente qual que foi o momento que o mercado começa a enxergar isso e que você recebe aí um aporte de investimento, atestando de fato que aquela empresa tem valor, que é algo que pode ser escalado no futuro. E conta pra gente como que foi essa sua experiência do M&A. No FIENG Lab, a gente acabou se destacando como a startup que mais vendia. Então, isso já era, né, uma prova de que o mercado estava aberto a essa proposta. A gente tinha uma proposta que resolvia uma dor do mercado. Por que a gente tinha facilidade para vender? Porque essa comunidade que eu criei, essa contabilidade sem chatice, as pessoas me conheciam, elas confiavam em mim. Então, quando eu eu cheguei ali com uma proposta, olha, gente, eu estou aqui com a minha empresa no Conte, ela faz isso. As pessoas, elas não pensaram 2 vezes. Então, eu tive uma facilidade inicial pela autoridade que você já tinha criado de entrar no mercado. Exato. Então, assim, dentro daquela comunidade, eu consegui fazer as minhas primeiras vendas de uma forma mais facilitada, né? Então, por isso que a gente acabou andando na frente das outras startups e do mercado como um todo. Então, a gente cresceu muito. Nesses primeiros 6 meses da Nuconte, que a gente fundamos em março de 2017. Em dezembro de 2017, a gente já estava com 22 pessoas na equipe. 22 pessoas? 22. Então, o negócio já começa a ter setores, camadas, demandas já reais que o mercado começa a consumir. Você começa a ter que profissionalizar a parte financeira, comercial, parte do tech, parte de processos. Tudo acontece, então, em 8 meses. Exatamente. E aí, a gente já foi estruturando, né, todas essas áreas de sucesso do cliente, de vendas, né, vendas nas redes sociais, vendas na internet como um todo, né? Então, a parte de programação também era uma coisa que eu não dominava e que meu marido, né, também não dominava, porque ele é engenheiro. Então, essa área toda a gente teve que se debruçar um pouco para poder entender os termos, né? E uma série de outros métodos que eram utilizados dentro dessa área tecnológica. Então, assim, a gente, né, teve que desenvolver muito todas essas áreas dentro da empresa. E aí, quando a gente iniciou o processo nosso de captação, foi em meados de 2018, mais ou menos. No Conte já tinha 1 ano e poucos meses de existência e a gente iniciou o nosso processo.
começamos a conversar com um fundo que fazia investimento seed. Só que aí esse processo, ele demora um tempo, né? Demora aí 6 meses, 7 meses, pode demorar 1 ano. Então, a gente foi conversando com esse fundo e quando chegou na hora de eles, né, realmente darem o sim ou não, né? Já tinha feito até due diligence já. Que é a verificação, a auditoria de tudo aquilo que você já fez. Isso. Então, na hora ali de começar a colocar, né, no contrato ali os termos e tudo, né, deixar essa coisa, né, mais sólida, mais concretizada, eles viram que a gente já tinha crescido mais do que a capacidade deles de investir. Né, porque Vocês saem da faixa do seed, que é o investimento semente, que é o primeiro investimento ali que as empresas ganham. Em pouco tempo, então, você já se torna um investimento maior, algo que aquele fundo já não conseguia mais. Exato, já não era da tese deles. Então, aquele cheque que ele tinha na época, que eu acho que era de 1 milhão, se eu não me engano, já não fazia mais sentido. Então, você já estava em outro nível aí da jornada. Aí eles se retiraram do processo. Então, a gente continuou nessa busca, né? E aí foi em 2019 mesmo que a gente, de fato, conseguiu fazer esse processo dar certo. Então, mais ou menos em março de 2019, nós conhecemos o fundo, que hoje é o investidor da Nuconte, que é a Cedro. Eles são de Brasília, né? E eles estavam justamente buscando empresas na área de contabilidade, que era uma tese que eles queriam ter, né, na carteira deles, e iniciamos a conversa com eles. Aí iniciamos com eles e eles chamaram um outro fundo para acompanhar. Então, hoje a Nuconte é investida por esses 2 fundos. A Cedro, que é a majoritária, né, que é a principal, e a segunda, que é a FC Partners, que é uma boutique de M&A que tem aqui, né, em Belo Horizonte. Só que é só para empresas enormes, né, que eles trabalham. E a importância de ter um assessor ao lado, porque é um processo muito complexo. Sim. É um processo que requer muito estudo, muito acompanhamento. Porque quando o fundo entra, ele precisa que esses reportes sejam dados, né, para ele entender como que está sendo feito o investimento. Então, quando tem um assessor te acompanhando e fazendo parte aí desse ecossistema que é criado, a empresa salta um nível de governança altíssimo. De governança, com certeza. E o fato de eu ser contador, isso acabou ajudando muito essa parte de governança, né? Porque, assim, eu tenho que fazer minha casa bem... Para não ser ferreiro de pau, né? A minha casa tem que ser muito organizada. E, de fato, a gente sempre teve muito cuidado com isso. Então, a gente nunca teve problemas, assim, em termos documentais, sabe? Tudo da Nuconte sempre foi muito certinho. Então, tanto é que o due diligence foi rapidão, porque não tinha... Toda a informação que eles precisavam, pronta, a gente já tinha bem preparada, que isso é muito importante. Exato. Porque você já tem um viés de como que as empresas vão ver e o que elas querem ver, que é o real da empresa, isso, né? Aí. E não a marreta contábil, que às vezes é necessária ser criada para bater ali uma visão anual, um balanço. Fê, conta pra gente agora com relação ao momento atual. A gente tem também a Nuconte, que já é uma empresa de pouco tempo, mas que já tem trazido aí um impacto no mercado de contabilidade, no mercado tech muito grande, se tornando aí uma das grandes apostas, né, para essa década, para ser uma grande startup, unicórnio do futuro. Mas conta pra gente o Nuconte Experience, que é um evento que vocês promovem para fomentar ainda mais esse ecossistema de contadores, de empreendedores. Em qual momento que você entende que precisava transbordar e transmitir ainda mais esse conhecimento? E traz uma palhinha pra gente do que esperar nesse Nuconte Experience 2023. Legal. Bom, para esperar já podemos, né? Até já pode falar, Rafaela? Pode. Então já vou dar um spoiler aqui. A Rafaela vai ser uma das palestrantes, né, no Nuconte Experience, juntamente com outros profissionais. Teremos contadores, teremos outras pessoas das áreas financeiras, de RH, né? A gente vai ter uma trilha para poder só falar de saúde mental. Muito bom, muito importante esse tema, né? É
um tema que acaba que o contador, assim, existem estudos, né, que dizem, são estudos mundiais, não são nem daqui do Brasil, mas que dizem quais são as profissões mais estressantes do mundo, né? E contador é tipo terceiro ou quarto lugar, justamente porque tem que lidar com questões muito sensíveis, né, das empresas e consequentemente das pessoas, né? E para o contador no Brasil, eu acho que é ainda pior, né? Porque tem que tratar toda essa estrutura burocrática, né, que cerceia aí as empresas no Brasil. Então, acaba que o contador está sempre muito ocupado, está sempre muito estressado, está sempre muito cheio de problema e não cuida disso, né? Não cuida dessa parte mais mental. Então, a gente está trazendo, né, essa trilha para poder falar de pessoas e gestão emocional. Vamos trazer trilhas que vão falar também sobre inovações na área de contabilidade, trilhas que vão falar sobre a contabilidade consultiva, que é o nome que a gente dá para essa contabilidade gerencial aplicada a pequenas empresas, né? Existe uma diferença dessa contabilidade das grandes em relação à contabilidade das pequenas, justamente por causa daquilo que você falou, 99% das informações não refletem a realidade. Então, a gente tem que primeiro cuidar desse ponto, né? Como cuidar... A origem, né? Para que a origem das informações sejam fidedignas, né? Então, esse ponto é um dos principais pontos que a gente busca resolver, tanto na parte educacional, quanto na parte também de input de dados dentro da plataforma. A gente passa um pente fino nessas informações e a plataforma mesmo faz auditoria ali se esses dados estão corretos, se eles estão estranhos, né? Se tem algum indicador que sai um pouco ali da curva, provavelmente, assim, pode ser que realmente ele esteja assim, ou pode ser alguma questão errada, algum lançamento errado, alguma coisa que foi digitada errada na contabilidade. Então, nosso objetivo é pegar também essas questões, né? E o NuConte Experience vai trazer todas essas inovações, né? Tanto da NuConte, que está sempre lançando novas plataformas, novos módulos no mercado, quanto dos nossos parceiros também. A gente vai ter aí mais de 15 expositores que vão estar conosco no evento. Então, a gente vai realmente trazer, assim, a gente gosta de fazer um evento bem fora da curva, assim, sabe? Então, o evento, ele tem muita cor, tem muita experiência, né? Então... Como tudo da NuConte, né? Algo que seja uma experiência prática, que mostre ali a diferença do tradicional para algo extraordinário, né? Exato. Exato, Rafaela. Eu acho que a gente gosta muito, assim, de mostrar para o contador que a contabilidade pode ser divertida também, sabe? Ela não precisa estar sempre relacionada com problemas, com a chatice, né? A contabilidade pode ter cor, pode ter vida e a gente pode ser feliz, sabe? Eu acho que o objetivo do evento é esse, é fazer, assim, cara, tipo, vai viver a vida, sabe? Empreendedorismo é legal, ter a contabilidade também é necessário, mas pode ser leve, e começa a desmistificar muito esse peso e esse rótulo que é trazido para essas profissões não tão coloridas na faculdade, não tão coloridas no dia a dia. Mas excelente. Fê, estamos chegando ao fim do nosso ByCast. Queria que você deixasse uma mensagem para quem empreende, né? Queria duas mensagens, na verdade. Uma, para quem empreende, entende as dificuldades. Como foi aí uma dica que você traz ao longo da sua jornada, sua longa jornada empreendedora, em todos os negócios que você já passou? O que você pode deixar, né, de dica para que eles tenham uma caminhada menos tumultuada, porque o empreendedor vai passar por tumulto. E, ao mesmo tempo, eu queria que você mostrasse para os contadores os ganhos que eles têm, trazendo aí maior acesso e tradução de dados contábeis para gerenciais através do uso da NuConte. Beleza, então vamos lá. Primeiro para os empreendedores, né? O que eu queria deixar de recado para vocês que estão empreendendo ou estão pensando em empreender é confiar no contadores de vocês. Tô brincando. O contador é um dos, né? Não, tem essa parte, isso não é mentira, isso é verdade. Confiem nos contadores de vocês, e vocês que não têm contadores ainda, arrumem bons profissionais, né? Então, essa é fundamental, exato. Mas uma coisa que eu aprendi, principalmente depois que a NuConte recebeu o investimento, foi aprender a esperar.
sabe? As coisas, elas vêm no momento certo. E quando a gente recebe investimento, muitas vezes a gente acha que a empresa precisa triplicar, quadruplicar de tamanho em 1 ano, 2 anos ou menos, para poder satisfazer ali o interesse, óbvio, do mercado, do investidor e tudo, e obviamente, o interesse próprio. Mas eu acho que o que eu aprendi nessa vida é que as coisas, elas acontecem no tempo que elas precisam acontecer, sabe? Todas as vezes que a gente tentou antecipar algo, não, vamos lançar isso aqui mesmo que não esteja pronto. Vamos fazer essa estratégia mesmo que ela ainda não esteja totalmente fechando as contas. E todas as vezes que a gente antecipou alguma coisa, não deu certo, sabe? As coisas, elas ficou pior, sabe? Então, elas depois que a gente teve que voltar, refazer, recalcular, para aí sim, né, funcionar. Ou seja, você perde, 6 meses ou mais do que isso, tentando fazer dar certo uma coisa que você não planejou o tempo suficiente, mas no impulso colocou no mercado, como já aconteceu, da gente ter colocado, né, alguns produtos que não faziam muito sentido para o mercado naquele momento, mas na ânsia, né, de querer fazer dar certo, acaba queimando, sabe? Então, eu acho que o que eu tenho, assim... O simples bem feito, às vezes, ele vale mais do que querer implementar soluções que, muitas das vezes, nem o mercado está pronto para absorver. E no final das contas, sabe, o objetivo de toda empresa é a continuidade dela, sabe? Por mais que você, às vezes, esteja empreendendo, pensando em vender esse negócio, né? Então, assim, eu vou fazer um negócio aqui, ficar 5 anos, depois eu vendo, né? Depois que você vende, essa coisa que você está vendendo, essa empresa, ela também tem que ter continuidade, ela tem que continuar existindo. Então, se você pensar, diferente de nós, né, que somos mortais, né, a gente tem o dia e a hora definida para que a gente possa, né, para que a gente deixe essa vida, a empresa não. A empresa, ela pode passar de gerações para gerações e gerações. Então, imagina, você está querendo fazer uma coisa para você poder ter resultado em 1 ano. Daqui a 40 anos, isso não vai ter feito diferença, entendeu? Exatamente. Esse desespero, sabe? Exatamente. Então eu aprendi o tempo da empresa é diferente do tempo do fundador, o tempo do sócio. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente assemelha o mesmo tempo, porque é muito difícil separar o CNPJ, às vezes, do CPF, porque é muita entrega, é muita dedicação, você abre mão de muita coisa para poder apostar naquele sonho e acaba se misturando. Mas você trouxe uma sacada genial, Fê, que é justamente isso. São tempos diferentes, são propostas e entregas totalmente diferentes. E nós vamos contribuir para o projeto até determinado ponto e tem que entender que isso vai ser transmitido, isso vai ser passado cada vez para pessoas melhores, né? E ter nesse ponto. E agora, para um contador que não tem no Conte, o que ele está perdendo e não ter uma plataforma de ponta que consiga traduzir aí essa visão contábil para uma visão mais rápida para os clientes dele? Bom, para você, contador, né, que ainda não conhece, eu convido vocês a acessarem lá no conte.com para vocês entenderem como que a nossa plataforma pode ajudar você a gerar valor para as empresas, né? De que forma? Transformando essas entregas em informações consultivas. Dessa forma, você vai conseguir ser mais valorizado no mercado, né? Ao invés de você ficar ali brigando por preço, né? Porque o concorrente ofereceu, às vezes a metade do valor que você ofereceu de honorário. E essa situação está se tornando cada vez mais repetitiva, mais recorrente. Existe como sair desse ciclo, né? É a gente fazer o ciclo da contabilidade consultiva, que é um ciclo virtuoso. Quanto melhor for as entregas que você fizer para os seus clientes, mais eles vão cooperar em ajudar nesses processos, mais eles vão confiar no seu trabalho, mais tempo eles vão ficar com você e não vão se importar em pagar honorários mais justos, né, para você, para sua carteira. Então, o que eu recomendo é
vai lá, acessa o site, dá uma olhada nas soluções que nós temos. Se fizer sentido, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você não vai perder seu tempo, porque se você não gostar, pelo menos você conheceu ali alguma coisa que algum dia possa fazer sentido para você. Parar de vender preço e começar a vender valor, entregar mais para o mercado aquilo que ele precisa. Fê, queria te agradecer muito pelo seu tempo, por essa jornada muito inspiradora, né, desde a parte de abrir mão de algo seguro e buscar algo, né, que ninguém estava vendo, uma oportunidade, mesmo assim não parar, correr atrás de preparar a empresa, conseguir uma rodada em 2 anos, né, menos de 3 anos aí, de empresa existente. Nós que somos da área, né, empresas que têm 20, 30 anos, nunca passaram por um processo desse, e ter aí uma novidade, né, de uma empresa tão jovem, mas podendo ser vista por grandes nomes aí do nosso ecossistema de fundos, de assessorias que apostam também o chanfro delas, né, colocando reputação e autoridade juntos, e também por movimentar o nosso setor de entretenimento através dessa visão, né, que o empreendedorismo te trouxe, que é criar também eventos, propagar ainda mais todo esse conhecimento, essa cultura do empreendedorismo ágil, do empreendedorismo moderno, empreendedorismo gostoso. E é isso que a gente precisa, entender que não precisa ser chato para ser algo bem feito, mas que os percalços vão haver, mas quanto mais tecnologia e mais especialistas tiver ao longo da sua jornada, mais gostosa ela vai ser e mais colorida. Te agradeço muito pela sua participação. Pessoal, então, no Conte Experience, dia 6 e 7 de setembro, o link está aqui embaixo, é só você clicar. Com esse cupom você consegue um desconto de até 20% com relação ao seu ingresso. Vem participar desse evento com a gente, fazer a diferença. É um dos maiores eventos aí de empreendedorismo e contabilidade do estado de Minas, e quem está na frente é quem anda com boas pessoas, é nesse ambiente que a gente tem que estar. E ainda tem, Rafaela, o grande desconto aí que você deu para quem for comprar o ingresso do No Conte Experience, né? Então, só corrigindo, é os dias 7 e 8 de setembro. Eu falei o quê? 6 e 7. Dia 7 e 8 de setembro, tá aqui o link, pessoal, se inscrevam. Vamos, então, fomentar ainda mais o empreendedorismo no nosso estado e termos empresas mais fortes para serem vendidas, comercializadas aí no nosso país. E se você comprar o ingresso agora, né, nesses próximos dias, né, então até mais ou menos meados de agosto, a gente ainda vai estar com ingressos disponíveis até dia 20 de agosto, mais ou menos. Então, se você comprar ingresso até essa data, você vai ganhar de forma totalmente gratuita o valuation feito pela Baico. Um valuation gratuito para você que quer aprimorar ainda mais os seus conhecimentos em eventos de empreendedorismo e ter a informação mais básica que o empreendedor tem que saber, que é quanto vale a sua empresa, gente. Não tem como falar de empreendedorismo se você não sabe quanto vale. Então, é nesse link aqui embaixo que você vai ganhar um valuation gratuito da Baico, junto com o ingresso aí com desconto para você poder aprimorar, andar em ambientes que tenham esse mindset de inovação e deixar a sua empresa muito alinhada com o que você é. Então, vem com a gente, tá aqui nos dias 7 e 8 de setembro, a gente se encontra. É isso aí, gente. Muito obrigada, Rafa. Adorei a conversa. É um sucesso total esse podcast seu. Muito obrigada. Precisando, estamos aqui de novo. Obrigado você, viu, Fê? Parabéns pelo grande trabalho que você tem feito aí em todo esse ecossistema da contabilidade. Até o próximo Bycast, pessoal. Até, gente. Tchau, tchau.